ouvindo a Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é A Estrada Enluarada, de Ambrose Bierce. É uma história de fantasma, pautada no espiritismo, que explora 3 pontos de vista. Envolve um feminicídio, o contato com o espírito e o drama da vítima. Voltando aqui no podcast pela 4ª vez, Ambrose Bierce. Boa leitura. A Estrada Enluarada, de Ambrose Bierce. Tradução: Rodrigo Breunig. 1. Depoimento de Joel Hetman Jr. Sou o mais desventurado dos homens. Rico, respeitado, com razoável educação e boa saúde, entre muitas outras vantagens geralmente valorizadas por quem as tem e cobiçadas por quem não as tem. Por vezes penso que eu seria menos infeliz se elas me tivessem sido negadas, porque o contraste entre a minha vida exterior e a minha vida interior não pediria continuamente uma dolorosa tensão. Na tensão das privações, na necessidade do esforço, por vezes eu poderia esquecer o segredo sombrio, cuja conjectura inevitável me confunde o tempo todo. Eu sou o único filho de Joel e Julia Hetman. O primeiro era um abastado cavalheiro do campo, e a segunda, uma mulher bonita e talentosa, por quem ele nutria um amor devoto, marcado, como sei hoje, por ciúmes e exigências. A casa da família ficava a poucas milhas de Nashville, Tennessee, um domicílio enorme, de construção irregular, sem nenhum estilo arquitetônico específico, situado a certa distância da estrada, num parque de árvores e arbustos. Na época sob a qual escrevo, eu tinha 19 anos, estudava em Yale. Certo dia recebi um telegrama do meu pai. O teor era tão urgente que, atendendo a seu pedido inexplicado, voltei de imediato para casa. Na estação ferroviária de Nashville, um parente distante me esperava para explicar minha convocação. Minha mãe tinha sido barbaramente assassinada. Por que razão e por quem, ninguém conseguia imaginar. Mas as circunstâncias eram estas. Meu pai tinha ido a Nashville com intenção de retornar na tarde seguinte. Algo impediu que se fechasse o negócio planejado, e ele retornou na mesma noite, chegando pouco antes do amanhecer. Em testemunho prestado ao juiz investigador, explicou que, como não tinha consigo quaisquer chaves e não queria despertar os criados, decidira, sem clara intenção, dar uma olhada nos fundos. Ao dobrar uma quina da casa, ouviu algo semelhante a uma porta sendo suavemente fechada, e viu no escuro uma figura indistinta, um homem, que logo desapareceu entre as árvores do gramado. Uma perseguição apressada e uma breve busca pelo terreno, na crença de que o invasor fosse alguém visitando em segredo uma criada, não deram em nada. Ele então entrou pela porta destrancada e subiu as escadas rumo ao quarto da minha mãe. A porta estava aberta. Dando alguns passos na escuridão completa, tropeçou num objeto pesado e caiu no chão. Vou me poupar dos detalhes. Era o corpo da minha pobre mãe, estrangulada por mãos humanas. Nada tinha sido levado da casa. Os criados não haviam escutado som algum, com exceção das terríveis marcas de dedos no pescoço da morta. Deus do céu, se eu pudesse esquecê-las. Nenhum vestígio do assassino foi encontrado. Abandonei os estudos e fiquei com meu pai, que naturalmente mudara muito. Do temperamento calmo e taciturno de sempre, ele caía num desânimo tão profundo que nada era capaz de prender sua atenção, e ao mesmo tempo qualquer coisa, o som de um passo, uma porta fechada de repente, despertava nele um interesse intermitente. Daria para chamar seu estado de apreensivo. Bastava uma pequena surpresa dos sentidos, ele se sobressaltava visivelmente e, às vezes, empalidecia, para então recair numa apatia melancólica ainda mais profunda. Creio que tinha virado, como se diz, uma pilha de nervos. Quanto a mim, eu era mais novo que sou hoje. E isso não é pouca coisa. A juventude é Gilead.
onde há bálsamo para qualquer ferida. Ah, se eu pudesse habitar de novo essa terra encantada! Inexperiente na dor, eu não sabia calcular meu luto. Não tinha como estimar corretamente a força do golpe. Certa noite, poucos meses depois do tenebroso acontecimento, eu e meu pai voltávamos da cidade a pé. A lua cheia surgira umas 3 horas antes no horizonte do leste. Tudo no campo transparecia uma quietude solene de noite de verão. Nossos passos e o canto incessante das esperanças era o único som indiferente. As sombras negras das árvores limítrofes atravessavam a estrada, da qual, nos breves trechos intercalados, lampejava um branco fantasmagórico. Quando nos aproximávamos do portão da nossa residência, cuja fachada estava oculta pela sombra e na qual não brilhava luz alguma, meu pai de repente parou e agarrou meu braço dizendo, num tom quase inaudível: Deus, Deus, o que é isso? Não ouço nada, respondi. Mas veja, veja, ele falou, apontando algo à nossa frente na estrada. Eu disse: não tem nada lá, vamos, pai, vamos entrar, o senhor não está bem. Ele soltara o meu braço e se mantinha imóvel e rígido no meio da via iluminada, olhando para o nada como um homem insano. Sob o luar, seu rosto exibia uma brancura e uma fixidez inexprimivelmente angustiantes. Tentei conduzi-lo com delicadeza, mas ele tinha esquecido que eu existia. Dali a pouco ele começou a recuar, passo a passo, sem por um instante desviar os olhos daquilo que via ou achava que via. Dei meia volta para segui-lo, mas parei, indeciso. Não me lembro de qualquer sensação de medo, a menos que um calafrio repentino fosse sua manifestação física. Era como se um vento gelado tivesse tocado meu rosto e envolvido meu corpo da cabeça aos pés. Dava para senti-lo eriçando meus cabelos. Naquele momento, meu olhar foi atraído por uma luz que se acendeu de repente numa janela do andar superior da casa. Uma das criadas, despertada por sabe-se lá qual premonição misteriosa e maligna, e obedecendo a um impulso que nunca soube definir, acendera uma lamparina. Quando me voltei para olhar meu pai, ele tinha desaparecido. Ao longo de todos os anos que se passaram, nenhum murmúrio de seu destino jamais atravessou a fronteira da conjectura entre o nosso mundo e o reino do desconhecido. Depoimento de Caspar Greitan. Hoje, como se diz, eu vivo. Amanhã repousará, aqui neste quarto, a inanimada força carnal que por tempo demais eu fui. Se alguém levantar o pano para ver o rosto da coisa desagradável, será por mera curiosidade mórbida. Alguns, sem dúvida, irão mais longe, perguntarão: quem era ele? Neste relato, forneço a única resposta que sou capaz de dar: Caspar Greitan. Será suficiente, tenho certeza. Este nome serviu às minhas pequenas necessidades por mais de 20 anos de uma vida cuja duração desconheço. Sim, eu mesmo me dei um nome. Mas, na falta de outro, era um direito meu. É preciso ter um nome neste mundo, mesmo que não estabeleça identidade. Ele evita confusões. Alguns, contudo, são conhecidos por números que também parecem distinções inadequadas. Certo dia, por exemplo, enquanto andava pela rua de uma cidade bem longe daqui, passei por 2 homens de uniforme, um dos quais, quase parando e olhando meu rosto com muita curiosidade, disse ao companheiro: "Esse homem parece o 767?" Algo no número me pareceu familiar e horrível. Movido por um impulso incontrolável, entrei numa rua secundária e corri até cair, exausto, numa vereda no campo. Nunca esqueci esse número, e ele sempre me vem à mente acompanhado por algaravias obscenas, gargalhadas melancólicas, portas de ferro batendo. Para mim, um nome
Mesmo o autoconcedido é melhor que um número. Nos registros da vala comum, logo terei ambos. Quanta opulência! À pessoa que encontrar este relato, peço uma pequena consideração. Não é a história da minha vida. O conhecimento para escrevê-la me foi negado. É só um registro de lembranças fragmentadas e aparentemente desconexas. Algumas delas são distintas e sequenciadas como contas brilhantes num fio, e outras, remotas e estranhas, imersas num sonho carmesim com interstícios negros, fogueiras de bruxas em contínua incandescência, numa grande desolação. Prestes a mergulhar no mar da eternidade, volto-me na direção da terra firme. Contemplo pela última vez o caminho que percorri. Vejo 20 anos de pegadas razoavelmente distintas, impressões de pés sangrentos. Elas passam por pobreza e dor, tortuosas e incertas, como as marcas de alguém que cambaleia sob um imenso fardo. Remoto, solitário, melancólico, lento. Ah, a profecia do poeta sou eu. Como é admirável, como é terrivelmente admirável. Antes do início dessa via dolorosa, desse épico do sofrimento com episódios de pecado, não vejo nada com clareza, é tudo uma nuvem. Sei que o caminho cobre apenas 20 anos, mas sou um homem velho. Ninguém se lembra do próprio nascimento, é preciso que alguém nos fale dele. Mas comigo foi diferente. A vida me chegou pronta, dotando-me de todas as minhas faculdades e poderes. De uma existência prévia não sei mais do que os outros, pois todos sentem vagas insinuações que podem ser memórias e podem ser sonhos. Sei apenas que a minha primeira consciência foi de maturidade no corpo e no espírito. Uma consciência que aceitei sem surpresa ou conjectura. Simplesmente me vi andando numa floresta, maltrapilho, com pés feridos, indizivelmente cansado e faminto. Passando por uma casa de fazenda, pedi comida, e a pessoa que me trouxe o prato perguntou meu nome. Eu não sabia, mas sabia que todos tinham nomes. Muito desconcertado, fui embora. Com a noite chegando, deitei na floresta e dormi. No dia seguinte, cheguei a uma grande cidade cujo nome não direi. Tampouco relatarei outros acontecimentos da vida que agora está terminando. Uma vida errante, sempre e em toda parte assombrada por uma esmagadora sensação de crime em punição por um erro e de terror em punição por um crime. Vejamos se consigo reduzir tudo em narrativa. Parece que um dia vivi perto de uma grande cidade. Fui um próspero fazendeiro, casado com uma mulher a quem eu devotava muito amor e pouca confiança. Nós tínhamos, às vezes me parece, um filho, um jovem de qualidades brilhantes e futuro promissor. Ele é sempre uma figura vaga, nunca bem delineada, frequentemente fora do quadro. Numa noite desafortunada, resolvi testar a fidelidade da minha esposa de um modo vulgar e banal. Conhecido por qualquer leitor habituado à literatura de fato e ficção. Fui à cidade tendo dito a ela que só voltaria na tarde do dia seguinte. Mas retornei antes do amanhecer e me dirigi aos fundos da casa. Pretendia entrar por uma porta em cujo trinco eu tinha mexido. Trancada por dentro. Poderia ser aberta por fora. A poucos passos de distância, ouvi a porta sendo aberta e fechada, e um homem sumir no escuro. Num impulso assassino, corri atrás do vulto, mas ele desapareceu sem sequer o azar de ser identificado. Hoje, às vezes, chego a pensar que não era um ser humano. Louco de raiva e ciúme, cego, bestializado por todas as paixões elementares da masculinidade ofendida, entrei na casa e voei escada acima rumo ao quarto da minha esposa. A porta estava fechada, mas o trinco também sofrera minha interferência. Entrei com facilidade. Apesar da escuridão total, logo alcancei a cama. Minhas mãos tateantes revelaram cobertas desarrumadas e desocupadas. Ela desceu, pensei. Ouviu a minha entrada e, apavorada, escapou das minhas mãos na escuridão do corredor. Determinado a encontrá-la, voltei-me para sair do quarto.
mas tomei a direção errada. A direção certa. Meu pé esbarrou nela, encolhida num canto. No mesmo instante, minhas mãos envolveram seu pescoço, sufocando um grito. Meus joelhos prensaram seu corpo que lutava. E ali no escuro, sem qualquer palavra de acusação ou censura, estrangulei a minha esposa. Assim termina o sonho. Fiz meu relato no pretérito, mas o presente seria o tempo mais apropriado, pois a sombria tragédia se reencena sem parar na minha consciência. Infinitas vezes eu traço meu plano, padeço a confirmação, corrijo meu erro. Então surge o grande vazio. Depois as chuvas batem nas vidraças encardidas, ou as neves cobrem meus parcos trajes. As rodas estrepitam nas ruas esquálidas pelas quais se desenrola uma vida de pobreza e trabalho degradante. Se há sol em algum momento, não lembro. Se há pássaros, eles não cantam. Há outro sonho, outra visão da noite. Estou parado em meio às sombras de uma estrada enluarada. Sinto a presença de alguém, mas não sei ao certo quem é. Na sombra de uma imensa residência, percebo a cintilação de uma veste branca. Então a figura de uma mulher me confronta na estrada. Minha esposa assassinada. Em seu rosto eu vejo a morte. Há marcas no pescoço. Os olhos se fixam nos meus com certa gravidade infinita, que não é reprovação, nem ódio, nem ameaça, nem nada menos terrível do que o simples reconhecimento. Diante da medonha aparição, recuo com terror. Um terror que me acompanha enquanto escrevo. Já não consigo formar direito as palavras. Vejam, elas... Agora estou calmo, mas realmente não há mais nada para contar. O incidente termina onde começou. Na escuridão e na dúvida. Sim, recuperei meu autocontrole, o capitão da minha alma. Mas isso não é trégua. É apenas outro estágio, outra fase da expiação. Minha pena, constante na quantidade, é mutável na espécie. Uma de suas variantes é a tranquilidade. Afinal de contas, só a cumpro até a morte. Inferno em vida. Eis uma sentença tola. O culpado poderá escolher a duração de sua pena. A minha expira hoje. A todos vocês, a paz que não tive. 3. Depoimento da falecida Julia Hetman, através do médium Bay Rolls. Eu tinha me deitado cedo e caído quase de imediato num sono tranquilo, do qual despertei com a indefinível sensação de perigo, que é, creio eu, uma experiência comum na outra vida, a vida anterior. De seu caráter despropositado, eu também tinha plena certeza, mas isso não a dissipava. Meu marido, Joel Hetman, havia viajado. Os criados dormiam em outra parte da casa. Essa circunstância, porém, era corriqueira e nunca me perturbara. Mesmo assim, o estranho terror foi aumentando de uma forma tão insuportável que, vencendo a relutância em me mexer, soergui o corpo e acendi a lamparina da cabeceira. Ao contrário do esperado, não senti o menor alívio. A luz pareceu representar um perigo adicional, pois considerei que ela brilharia por baixo da porta, expondo a minha presença para o temido ser maligno na espreita. Vocês que ainda são carne, sujeitos aos horrores da imaginação, calculem quão monstruoso deve ser um medo que busca no escuro sua segurança contra os malévolos entes da noite. É como estar confinada em companhia de um inimigo invisível, a estratégia do desespero. Apagando a lamparina, puxei as cobertas por cima da cabeça e fiquei tremendo. Em silêncio, incapaz de gritar, sem lembrar de rezar. Devo ter permanecido nesse estado lastimável por horas, como vocês dizem. Conosco as horas não existem, o tempo não existe. Por fim ele chegou, o som leve e regular de passos nas escadas. Eram lentos, hesitantes, incertos, como passos de algo que não enxerga o caminho. Na minha mente desconcertada, isso era mais aterrorizante ainda,
como a chegada de um monstro cego e irracional contra o qual não há recurso. Quase fiquei convicta de ter deixado a lâmpada do corredor acesa. Eu estava ouvindo, portanto, os sons tateantes de uma criatura da noite. Essa tolice não condizia com o meu medo da luz de pouco antes. Mas vocês queriam o quê? O medo não tem cérebro. Ele é um idiota. O testemunho sinistro que ele traz e o conselho covarde que sussurra são desconectados. Sabemos disso muito bem, nós que já penetramos no reino do terror, que andamos às ocultas no crepúsculo eterno, em meio às cenas de nossas vidas prévias, invisíveis até para nós mesmos e uns para os outros, mas escondidos, desamparados em lugares solitários, ansiando por falar com nossos entes queridos, mas padecendo em nossa mudez, e tão temerosos deles quanto eles de nós. Às vezes o impedimento é cancelado, a lei é suspensa, pelo poder imorredouro do amor ou do ódio, desfazemos o feitiço. Somos vistos por aqueles que gostaríamos de alertar, consolar ou punir. Que aparência temos para eles? Não sabemos. Sabemos apenas que aterrorizamos até mesmo aqueles que mais desejamos confortar, aqueles dos quais mais rogamos ternura e compaixão. Perdoem-me, por favor, essa digressão inconsequente de algo que um dia foi mulher. Vocês que nos consultam deste modo imperfeito, vocês não entendem, fazem perguntas tolas a respeito de coisas desconhecidas e coisas proibidas. Grande parte do que sabemos e poderíamos transmitir em nossa fala não significa nada na fala dos vivos. Só podemos nos comunicar por meio de uma inteligência balbuciante. Na pequena fração da nossa linguagem que vocês conseguem falar. Vocês pensam que somos de outro mundo. Não. Não temos conhecimento de nenhum mundo além do seu, muito embora para nós ele não tenha sol, nem calor, nem música, nem riso, nem canto de pássaro, nem qualquer companhia. Ah, Deus! O que é ser um fantasma rastejando e tremendo num mundo alterado, uma presa do receio e do desespero? Não morri de pavor. A coisa deu meia volta e foi embora. Ouvi quando ela desceu as escadas, às pressas, segundo me pareceu, como que também tomada de um medo repentino. Então me levantei para pedir ajuda. Mal minha mão trêmula encontrou a maçaneta, Deus misericordioso, ouvi a coisa retornando. Os passos nos degraus eram rápidos, pesados e sonoros. Sacudiam a casa. Corri para um canto da parede, fiquei agachada no chão. Tentei rezar. Tentei gritar o nome do meu querido marido. Então ouvi a porta sendo escancarada. Houve um intervalo de inconsciência e quando voltei a mim, senti uma pressão estrangulando meu pescoço. Senti meus braços fracos batendo em algo que me dominava. Senti minha língua projetada por entre os dentes. E então, passei para esta vida. Não faço ideia do que era essa coisa. A soma do que sabíamos no momento da morte é a medida do que saberemos depois sobre tudo o que se passou antes. Desta existência sabemos muitas coisas, mas não há luz nova para nenhuma página da outra. Na memória está escrito tudo aquilo que podemos ler. Não existe aqui um mirante da verdade do qual possamos contemplar o panorama confuso das ambíguas terras baixas. Continuamos morando no Vale da Sombra, emboscados em locais desolados, espiando por entre os espinheiros do mato seus loucos e malignos habitantes. Como poderíamos obter novos conhecimentos desse passado esmaecido? O que agora vou relatar aconteceu certa noite. Sabemos quando é noite. É o período em que vocês voltam para suas casas. É quando podemos nos aventurar, sair do esconderijo sem medo, chegar perto dos nossos velhos lares, olhar para dentro pelas janelas. Às vezes entramos. Enquanto dormem, vocês são observados por nós.
Por muito tempo eu vagara junto à residência na qual fui cruelmente transformada no que sou, como sempre fazemos quando há remanescentes amados ou odiados. Em vão busquei um método de manifestação, um modo de fazer com que meu marido e meu filho entendessem minha existência continuada, meu grande amor, minha pungente compaixão. Quando estavam dormindo, acordavam. Quando estavam acordados e eu ousava me aproximar em desespero, dirigiam para mim as expressões assustadoras dos vivos, frustrando meu propósito com os olhares que eu tanto desejava. Nessa noite, temendo meu sucesso, não conseguira encontrá-los. Não estavam em parte alguma da casa, tampouco no gramado enluarado. Embora o sol se perca para sempre, a lua, plena ou esguia, permanece conosco. Por vezes brilha de noite, por outras de dia, mas nunca deixa de nascer e se pôr, como na outra vida. Saí do gramado e fui andando pela estrada, sem rumo, pesarosa, na luz branca e no silêncio. De repente, ouvi a voz do meu pobre marido, em perplexas exclamações, entremeada pela voz do meu filho, tranquilizadora e dissuasiva. E lá, sob a sombra das árvores agrupadas, lá estavam eles, próximos, tão próximos. Seus rostos estavam voltados na minha direção. Os olhos do mais velho estavam fixados nos meus. Ele me via. Finalmente ele me via. Com essa certeza, meu terror se foi como um sonho cruel. O feitiço mortal estava rompido. O amor vencendo a lei. Louca de alegria, gritei. Devo ter gritado. Ele vê! Ele vê! Ele vai entender! E então, tentando me controlar, avancei pela estrada, sorrindo, consciente da minha beleza, para me oferecer aos braços dele, para confortá-lo com meu carinho e, segurando a mão do meu filho, dizer as palavras que restaurariam os laços desfeitos entre os vivos e os mortos. Não, ai de mim! Seu rosto ficou branco de medo, com os olhos de um animal caçado. Ele recuou enquanto eu avançava. E por fim se virou e fugiu pela mata. Para onde? Não tenho como saber. Ao meu pobre filho, duplamente desamparado, nunca fui capaz de transmitir a sensação da minha presença. Em breve, ele também deverá passar para esta vida invisível e se perder de mim para sempre. E esse foi A Estrada Enluarada, de Ambrose Bierce. Uma história de terror dramática. Daí eu te pergunto, se ela era um espírito, como que ela não conseguiu descobrir para onde ele foi e seguiu esse homem e apareceu nesse outro lugar onde ele estaria, já que a gente sabe que ele é o Caspar Grayton? Uhum. E eu mesmo te respondo. Como? Porque o espírito ele fica ligado ao local onde ele viveu. Ela mesma fala, né, que ela vagava pela casa. É uma manifestação do lugar onde ela estava, né? Ah, sim, verdade. Então, aí a gente já tem essa explicação. E não vamos entrar no mérito aqui do que é real, o que não é, né? Porque é uma discussão longa, acho que não cabe no episódio. Porque aqui a gente tá partindo do pressuposto que tudo isso é real, né? E o que o Ambrose Bierce fez foi ficção, né? Ele fez literatura, mas é claro... Mas o que eu ia falar costurando com isso é que eu, quando fui no encontro do YouTube lá em São Paulo, tinha o canal de Caça-Fantasmas lá, né? Ah, legal. Então, para os leitores de ouvido que não sabem, eu tenho um canal no YouTube, né? Chegou a 700 mil inscritos agora, essa semana. E eu fui lá no encontro lá no Google, lá em São Paulo, e tinha o canal lá de Caça-Fantasmas. E daí eles tratavam muito disso. Disso que você comentou, inclusive, né? Inclusive ela... Dá o exemplo da Boate Kiss que eles fizeram. Eles visitam, dos vídeos famosos desse canal, é que eles foram na Boate Kiss lá. Que aconteceu aquela tragédia do incêndio, né? Enfim, que mudou daí toda a legislação brasileira em relação a isso. E eles entraram lá e foram até o banheiro, que foi onde todas as pessoas correram, né? A maioria correu pra se salvar e acabou morrendo asfixiado no banheiro. A maioria foi no banheiro. Então,
E daí é um vídeo também muito pesado, assim, né, de se assistir, mas, enfim, tinha uma parte que ela falou que não é que a pessoa tá ali ainda, estaria ali dentro, mas ela, de alguma forma, ela deixou aquela energia daquela hora, tipo, a energia daquela pessoa, de alguma forma, ficou ali, né? Então é mais essa explicação, não que tenha necessariamente um fantasminha lá, a pessoa ficou presa lá, um fantasma dela, né? Mas essa energia dela ficou ali encapsulada. Interessante você falar isso. Bom, eu estudo espiritismo desde a minha adolescência, porque na adolescência eu comecei a ter muito medo de fantasma, assim, de seres ocultos. E eu percebi, como uma estudiosa desde muito cedo, que tudo que a gente desconhece, a gente tem medo, né? Então, eu li muitos livros, busquei muitos ensinamentos, conversei com muitas pessoas, até tive o privilégio de uma vez entrevistar o Divaldo Pereira Franco, e eu tenho uma história muito curiosa com ele, porque ele é um grande médium que faleceu recentemente, né? Eu cheguei pra ele e ele enxergou que eu tava grávida do Lucas. Mas eu tava, tipo, de 2 meses, não aparecia nada, né? Tipo, não tinha nada no meu corpo que demonstrasse. Mas ele viu um filho no meu ventre. E ele falou isso, assim, do nada. A primeira vez que eu encontro o cara na vida. Pouca gente, ninguém sabia ainda que eu tava grávida. E ele enxergou e falou, né? Então, tipo, é muito realmente potente a mediunidade. E quando o Ambrose Bierce faz 3 capítulos, agora voltando aqui pra ficção. 1, depoimento de Joe Hetman Jr., que é o filho. 2, depoimento de Caspar Grayton, que é o marido, já com identidade trocada. E 3, depoimento da falecida Julia Hetman, através do médium Barry Rolls. Com o médium, o Bierce nos obriga a que a interpretação perpasse a conversa com os espíritos e a mediunidade. E para isso, a gente vai se ancorar nos livros do Pentateuco Kardeciano, Lucas. Então eu vou trazer aqui essa abertura, fazer brevemente uma explanação, porque Allan Kardec escreveu entre 1857 e 1868 5 livros fundamentais para a doutrina e filosofia espírita. E essas obras formam uma base moral. É claro que, veja, tudo precedente ao conto do Ambrose Bierce, e ele estudou isso também e leu, porque ele publicou o conto em 1907, então ele tinha esse conhecimento. Tanto é que a gente vai perceber que quando ele fala do depoimento da Julia Hetman, ele trata com uma sensibilidade diferente. Essas 5 obras, então, esse Pentateuco, é formado pelo Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O nosso apoiador vai receber mais detalhado. Aqui eu vou simplesmente falar isso e falar como é que funciona essa correlação. O que o médium Barry Rolls como é que ele aparece na história. Ele é só citado, mas se você vai pesquisar, ele aparece, ficou bem famoso no Rei de Amarelo, do Robert Chambers, que a gente vai fazer ainda, tá prometido, já tem pedido faz tempo. A gente já comentou em alguns episódios, né, que esse texto bem emblemático da literatura vai entrar no podcast, porque esse médium, ele ficou bem ligado ao universo do horror cósmico e à mitologia dentro de O Rei de Amarelo, porque o Chambers usou esse médium que o Bierce criou, porque é um médium fictício, tá? Então, de novo, literatura, né? Então, o texto do Chambers é de 1895, né? Então, ele vem depois de algumas já abordagens do Ambrose Bierce com esse médium, como no Habitante de Carcossa, que é um episódio sensacional que a gente tem aqui, né? Lembra, Lucas, que você fez aquela arte, né, do túmulo das raízes subindo. Sim. Foi até pra tua exposição essa arte. Esse é um dos episódios. Além desse, teve Uma Noite de Verão e A Prisão. Esse Uma Noite de Verão, ele é um tanto cômico. Foi o primeiro que a gente fez dele. Daí A Prisão e O Habitante de Carcossa já é um pouco mais parecido com o que a gente ouviu hoje. Então, e esse médium, além do Habitante de Carcossa, ele aparece então nesse texto de hoje, né, que é The Moonlit Road, é o nome original do conto, né, que é a estrada iluminada pela lua, né. Nesse conto, o médium, o que ele faz? Ele recebe o depoimento da Julia por meio de uma habilidade mediúnica que a gente chama de escrita automática e transe, né? Então, o médium, ele se concentra, ele recebe a orientação daquele espírito e ele deixa a mão dele ser guiada, ele escreve sem julgar,
né? Então, ele escreveu aqui o depoimento da mulher, o que ela sentia, como é que foi para ela aquele momento de medo quando ela percebeu que alguém estava se aproximando da casa, né? E é assim que o médium recebe mensagens de entidades de outras dimensões e inclusive na enigmática cidade de Carcossa, né, que é ali falando de novo da literatura do Bierce. Mas o que eu tenho que diferenciar aqui, diferente do Kardec, o Bierce não via os espíritos como prova de evolução ou de mensagem divina, mas como manifestação da psicologia humana, da culpa e do horror cósmico. Enquanto no kardecismo é o amor que sustém todas as formas de comunicação entre os encarnados e os perispíritos, em Bierce as histórias são de fantasmas, né? Essas assombrações e os mistérios que o escritor norte-americano trabalhou, até um crítico satírico, né, um jornalista que ele mesmo desapareceu de uma forma sinistra, né? Não se tem certeza ao certo se a morte dele em 1913 ou 14, porque simplesmente depois de 26 de dezembro de 1913, ele sumiu no México. A morte dele é bem enigmática e lembra um conto dele, inclusive, né? Porque ele sumiu quando ele era mais velho, inclusive. Com 71 anos, ele já tinha feito muita coisa, inclusive vindo ao Brasil cobrir ali a Revolução Farroupilha, da degola que a gente tem nos livros do Érico Veríssimo. Tem documentos que provam que o Ambrose Bierce esteve fazendo reportagens na guerra aqui no Brasil. Ele era soldado, inclusive. Né? Sim, século XIX. Tanto Kardec quanto Bierce eram dos homens do século XIX, né? Que tratavam essa questão com os espíritos de forma diferente. Mas é legal a gente fazer esse entrecruzamento entre literatura, ficção e a própria filosofia, né? A doutrina, como a gente já fez com a Bíblia outras vezes também aqui, né? Sempre trazendo explicações na literatura judaica, enfim, ocidental e todos esses detalhes. Mas é muito bom e o nosso apoiador vai receber um material bem completo, porque desde que se admite a existência da alma e a sua individualidade, após a morte também a gente tem que admitir que, primeiro, o corpo é uma coisa, e quando o corpo se separa da alma, né? A alma continua existindo, ela tem uma consciência de si mesma. É isso que o kardecismo fala. Só que não é só a alma, tem um terceiro patamar, e é isso que é legal que ele explora no conto, que é o perispírito, Lucas. Não sei se você já ouviu falar desse termo, não. Né? Mas eu vou explicar. Porque assim, a mulher aqui no conto, ela coloca assim, ela diz: que aparência temos para eles? É uma das perguntas que ela faz. Aí antes, quando ela tá lembrando do medo que ela passou, vocês que ainda são carne, sujeitos aos horrores da imaginação, calculem quão monstruoso deve ser um medo que busca no escuro sua segurança contra os malévolos entes da noite. Aí fica uma dúvida que nós dois ficamos debatendo aqui, resenhando o texto antes de vir pro microfone. Realmente, será que entrou um ser oculto antes do marido? Né, que teve uma outra pessoa que parece que ele mesmo viu. Então tem o mistério de quando o marido vai contar um ponto de vista dele, né, de ter ouvido essa porta se abrindo, né, dessa outra pessoa correndo. Mas eu acho que, agora analisando bem, quando o marido começa a narração dele, na verdade ele conta que é um sonho que teve em outro momento. Ou seja, teve uma desassociação desse marido depois de viver esse trauma aí. Pode ser. Então, o que me ficou assim entendido é que ele, depois de ter matado a esposa dele mesmo, né? Ele, com esse ciúme, depois ele contou o ponto de vista de uma outra pessoa. Essa pessoa era muito ciumenta e tal, só que ele tava contando dele mesmo. Então tem um conflito meio que de dupla personalidade ali. Então aquela pessoa que tava correndo era ele mesmo, enfim, não tinha... Ele tava contando algo que não existia essa quarta pessoa aí. Era ele contando algo que ele viveu, mas que ele tinha, de certa forma, apagou da mente dele, né? Como se ele não tivesse feito mais, né? O que é comum as pessoas fazerem, né? Quando vivem... conflitos psíquicos. Traumas intensos, ou até quando elas fazem uma maldade
Dessa magnitude, elas negarem até ao ponto delas mesmas acreditarem que não fizeram. Dissocia do seu próprio ego, né? Do seu então, próprio eu eu. acho que teve essa associação e que não existia essa outra pessoa que correu, essa outra pessoa era ele mesmo. Eu também creio, assim como você aponta, que essa outra pessoa fosse ele mesmo. Mas vamos ver o que o leitor vai comentar pra gente na caixinha. Se você se passou despercebido, né? Note que tem uma partezinha ali que ele conta que uma pessoa saiu correndo da casa dele, né? E ele saiu correndo atrás. Então, pra mim, essa pessoa não existe, é ele mesmo. Esperamos seus comentários. Enquanto isso, eu vou dar um pouco mais de informação, porque eu vou explicar o que é o perispírito. E aqui é uma aspa do próprio Allan Kardec, do livro dos médiuns. Você encontra esses 5 livros do Pentateuco gratuitos para baixar facilmente. Tá? Então, assim, ele diz: figuremos primeiramente o espírito em união com o corpo. Isso é legal pra gente interpretar essa literatura e também pra nossa própria vida. Ele é o ser principal, pois que é o ser que pensa e sobrevive, né? O espírito, no caso, ele tá falando. O corpo não passa de um acessório seu, de um invólucro, uma veste que ele deixa quando usada, né? Então, quando desse invólucro material... Além desse invólucro material, o espírito tem um segundo, que é semimaterial, que se liga ao primeiro. Por ocasião da morte, despoja-se desse, que é o primeiro, porém não do segundo. Aqui damos o nome de perispírito. Esse invólucro semimaterial, que tem a forma humana, constitui para o espírito um corpo fluídico, vaporoso, mas que pelo fato de nos ser invisível no seu estado normal, não deixa de ter algumas das propriedades da matéria. A mulher, quando aparece, ela aparece exatamente nesse invólucro visível, vaporoso, fluídico, né? Porque é o homem só que enxerga o filho, não consegue enxergá-la, né? Esse feminicídio cometido por Joel Hartman foi descrito de uma forma bem cruel. Eu fiquei até meio assustada quando eu mesma narrei, né? Porque foi passional, né? E foi motivado pelo excesso de ciúmes e de desconfianças diante de uma mulher bonita e talentosa que ele tinha. E isso quem diz pra gente é o próprio filho. No comecinho ele fala: meu pai era ciumento e possessivo, e minha mãe era bonita e era talentosa. E veja só que a mulher, ela não entendeu que foi o marido dela. Então, eu vou chegar exatamente nesse ponto, porque... Só que antes eu quero dizer o seguinte: o menino, ainda falando do relato dele, além dele falar que o pai era assim e a mãe era assado, ele diz, nas primeiras linhas, que o mais importante não é a posse de bens, mas de pessoas. Porque, órfão da maneira mais trágica, ele se sente desventurado. Ele diz assim: rico, respeitado, com razoável educação e boa saúde, entre muitas coisas, outras vantagens geralmente valorizadas por quem as tem e cobiçada por quem não as tem, né? Por vezes penso que eu seria menos infeliz se elas me tivessem sido negadas, porque o contraste entre minha vida exterior, ou seja, ele é rico, tem tudo, ficou com a casona, sozinho, né? E a minha vida interior é terrível, né? Então ele ficou órfão dessa maneira, né? O pai some, porque é como se o pai realmente tivesse morrido, né? Isso desapareceu da vida dele. E ele não entende o motivo também, porque o pai simplesmente sumiu, né? Ele não sabe que o pai viu o espírito da mãe. E essa história também nos leva a refletir sobre a passagem do tempo e o ato cíclico, porque não sei se você pegou, você, Lucas, ou você, leitor, mas esses 3 depoimentos surgem 2 décadas depois do assassinato da Júlia. Então ela desconhece que o que encerrou a sua vida terrena foi a maldade do próprio marido. Agora, falando disso que você estava dizendo, psíquico dele, né, do Joel Hartman, que vem a se chamar Caspar Creighton. Quando ele enxerga o fantasma da mulher que ele assassinou, ele passa por uma espécie de surto psicótico, é o que a gente concluiu aqui, né? Ele some para sempre dos olhos do filho e faz uma metamorfose na sua identidade. Eu mesmo me dei um nome, diz ele, relacionado às lembranças da vida, e ele diz, é uma via dolorosa de um épico de sofrimento com caminhos de pecado. Pronto, né? Se entregou totalmente, né? Ele sabe também que ele tá prestes a morrer. E pro leitor, eu, por exemplo, ficou uma vontade de ver esse reencontro em outro plano do marido e da mulher, né? Já que ela não sabe que foi ele que a matou, e ele vai cheio de culpa, né, por tê-la matado e ter transmutado a sua identidade. Porque tava escuro, né, ali na hora que não era possível ser feito, ser visto realmente, e ela não sabia que
tinha sido ele, mas ele sabia que era ela, né? E tem outras informações curiosas, assim, do mundo dos espíritos que o Ambrose Bierce coloca na boca da Júlia. Ela diz que se comunicar é uma inteligência balbuciante, né? Ela tá falando do contato do espírito com o médium. Ela fala que onde ela tá não tem sol, não tem música, não tem pássaros, não tem companhia. Por isso ela vagava pela casa, né? Então essa manifestação, quando ela vai se manifestar para ele, ela tá consciente da beleza que ela tem. Nossa, eu tô toda bonita, agora vai dar certo, eu vou aparecer e ele vai me ver. E dá tudo errado, né? Então é um texto de fantasma bem interessante pra gente pensar de tudo isso, mas sem deixar de falar da crueldade que tem nessas linhas, na questão do feminicídio, né? Porque o drama da vítima, ele é bem presente, principalmente na narrativa do marido, né? Quando ele conta todos os detalhes, como é que foi. Então isso tá claro também na mente dele, apesar desse conflito psicótico que ele fala que ele vive, foi uma vivência errante e assombrada, né? O que ele passou a partir daquele momento. Sim. Então esse foi Ambrose Bierce, ele faz parte da trindade do horror ali, né? Junto com o Edgar Allan Poe e o Lovecraft, do horror americano, né? Especificamente. E claro que eu acho que, na minha opinião, o Poe tá muito acima, né? Na literatura, tanto do Ambrose Bierce quanto do Lovecraft, mas as pessoas costumam colocar eles assim nessa isso que você acabou de falar vai dar comentários. Assim, viu? Mas o Lovecraft era mega fã do Ambrose Bierce. Quase tudo que ele escreveu, esse horror cósmico. Você sentiu no texto já esse clima de horror cósmico do Bierce? O Lovecraft pega isso e continua desenvolvendo. O Lovecraft desenvolve muito em cima da loucura, né? E aqui o Ambrose Bierce, ele tem esse lado fantasmagórico nas histórias que a gente não encontra muito no mas lá tem também. No Edgar Allan Poe, ia dizer. No Poe não tanto. E no Lovecraft encontra, mas nessa roupagem cósmica que a gente conhece do Lovecraft. Eu não posso deixar de lembrar que o Ambrose Bierce criou o Dicionário do Diabo. A gente já falou disso bastante. Você vai encontrar... Eu tenho em inglês a versão. E apesar de a gente não ter essa leveza no texto de hoje, ele costuma ter textos com bastante humor. E o Dicionário do Diabo é um dicionário, né? Bem interessante esse livro. Esse compilado também cheio de piadas e lembra que a gente leu alguns verbetes, né? Na ocasião que a gente apresentou ele. Então, se você ficar curioso com a biografia do Ambrose Bierce, a gente trouxe em O Habitante de Carcosa, eu acho que tá bem completinho. No Habitante de Carcosa você vai conhecer melhor sobre a vida pessoal dele também, né? E a história por trás da morte dele. E a gente tem novas apoiadoras nesta semana, então o nosso ciclo de amigos, né, de amizade dentro do próprio Clube Leitura de Ouvido só cresce, Lucas. Isso, então aí vamos dar as boas-vindas para Luana Nogueira e para Mabel, ou é Mabel, será? Mabel, né? Mabel Correia Machado. E mandar um agradecimento especial para Jéssica Queiroz, que também é a nossa nova apoiadora lá pelo Apoia. Valeu, Jéssica. Então sejam bem-vindas aí ao Leitura de Ouvido e a gente espera também que vocês participem dos nossos encontros, né? Então se você quer ser um apoiador assim como elas, há duas formas de fazer isso. Uma delas é entrando em apoia.se/leitura de ouvido e a outra é pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com. Fazendo esse apoio de R$20 ou mais, você entra nos créditos finais aqui de todo episódio, você recebe o estudo aprofundado toda sexta-feira do episódio que a gente trouxe naquela semana, e também entra no Clube Leitura de Ouvido, encontros mensais junto com os nossos apoiadores, também ali junto com o grupo de WhatsApp, né? Que então nossos apoiadores todos estão no grupo de WhatsApp, onde é discutido sobre literatura o mês inteiro, mas uma vez por mês tem esse encontro presencial online. E é dia 11 de junho, o assunto vai ser A Cartomante de Machado de Assis. Encontro de 1 ano do Clube Leitura de Ouvido. Vai ser celebrativo, então venha, participe entre você também. Isso aí. Os nossos apoiadores são eles: Adriano Sanic Padilha, Alberto Alpiri, Amanda Bertassi Brandão, Ancli Lima, Ana Carolina Vieira Ferreira Araújo, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Antony Cruz, Arlete Alves Machado Rodrigues, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Carme Oliveira Mazili, Cláudia Lube, Cláudio Alves Pereira, Cristiana Castanho Ferraz, Edgar Bessa, Projeto Ciência de Pés Descalços, Eduarda Quartim,
Eduardo Vinícius Ferreira, Elaine Vieira Ferreira, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Felipe Ricardo, Flávia Meira Marques, Jéssica Queiroz, Gilene Barreto, Heloísa Mendonça, Jaqueline Conte, Jorge Machado, Juliana Dúlios, Leoneide Damasceno, Lina Soares, Luana Nogueira, Lucas Vieira, Luiz Fernando Garcia, Luiz Carlos da Silva, Mabel Correia Machado, Márcio Oliveira Salles de Vasconcelos, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marilu Lourenço Rosas, Matheus Trim, Mônica Tocarnia, Olivia Veronese, Roberto Hiromi Sonoda, Paulo José Pereira de Rezende, Pedro Coimbra Machado Cibusca Valente, Rachid Meira, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Tassiane Bosch Ledesma. Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado, apoiadores do Leitura de Ouvido. Mais uma vez, para você ser um apoiador, é só entrar em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com. E a gente vê Na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piaseschi. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.